A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, nós vamos colocar aqui hoje as revelações em que eu prometi para nossa querida Irmandade. Eu coloquei uma parte do servo de Deus aí, numa pregação, irmãos, sobre o que há de acontecer, o que pode acontecer de 2023 em diante, irmãos. O que nós estamos aí correndo, vamos dizer, risco, né, em passar algo, né, irmãos? Não estamos aqui amedrontando ninguém, estamos aqui, como diz uns irmãos que até comentou no vídeo passado, está só orientando, estamos só interagindo o que pode vir aí pela frente, irmãos. Sabendo nós que está tudo escrito nas escrituras, irmãos, e que se vier, nós já estamos sabendo que está acontecendo as revelações, está acontecendo o que as pregações já falavam anteriormente, né, irmãos? Irmãos, e olha só que coisa maravilhosa. Eu fiquei procurando aqui nos meus HD as revelações e uma serva de Deus entrou em contato comigo, né? Eu tinha conversado com a autora da revelação, ela também não tinha, nossa irmã Lavínia, e uma outra irmã, Deus abençoe, irmã, por nos enviar, né? Enviou, irmão Paulo. Eu tenho aqui as revelações que o irmão falou no vídeo. E o importante, irmão, que a gente fica feliz, que esta irmã mandou uma foto, ela pensa que eu não vi, uma foto de um caderno, anotado todas as revelações colocadas no canal, irmãos. E a serva de Deus foi lá em cima e me mandou. Foi através dessa irmã aí que eu acabei assim achando, né? E achei mais ainda, irmãos. Achei uma revelação da nossa irmã Lavínia, quando foi em 2019, que ela falou, ela mandou uma revelação. As igrejas não tinham nem fechado ainda, irmãos. As igrejas não tinham nem fechado ainda. O Covid, o coronavírus estava lá na China, né? Estava lá no mês de outubro, novembro de 2019. E a serva de Deus então nos enviou em 2019 esta revelação em que as igrejas no Brasil estavam trancadas de cadeado. O qual coloquei essa revelação, né? Teve uma boa aceitação da nossa querida Irmandade, como sempre, né? Com a fé, com que Deus mostra, ninguém brinca, irmãos. E a Irmandade aí está de parabéns, né? Que a Irmandade, por mais assim que, né, fica na dúvida, que às vezes a gente tem dúvida, né? Uma revelação, mas a Irmandade também não desacredita. Tudo é possível, né, irmãos? Que Deus mostra para quem Ele quer. Mostrou para José em sonho, mostrou para outros, né? Antes de nós em sonho, né, irmãos? Irmãos, veja bem, e eu vou colocar um trechinho dessa primeira revelação da nossa irmã Lavínia, ela falando do fechamento das igrejas, irmão. Ela teve a primeira revelação das igrejas trancadas de cadeado, depois ela voltou. Veja só que coisa interessante. Ela teve essa primeira revelação das igrejas fechadas com cadeado e corrente, depois ela voltou a dormir de novo e sonhou de novo com as igrejas fechadas, irmão. Quer dizer, era a revelação mesmo que Deus queria dar para a serva de Deus. E depois, mais para frente, vocês vão ver uma revelação das duas luas, o qual teve nosso irmão aí juntamente comigo e a irmã Lavínia, que é o nosso irmão Geraldo, né? O nosso irmão Geraldo tá para mandar um testemunho lindo que aconteceu na vida dele, irmãos. Um testemunho lindo. Ele ainda vai mandar, eu ainda vou colocar aqui no canal para vocês. E o irmão Geraldo falava assim: irmão Paulo, essas duas luas em que a minha irmã Lavínia teve essa revelação, essas duas luas não vai parar por aqui. Não vai acabar aqui. Você vai ver. Essas duas luas aí vai ficar aí um bom tempo, né, irmão? É o que a gente tem visto, né, irmãos? Veja bem, antes da pandemia, as igrejas estavam lotadas, né? Muita gente. Mas, irmãos,
Após a pandemia, parece que foi uma peneira, irmãos. Só ficou mesmo aqueles que tiveram forças de ficar. Aqueles que não estavam, né, sem se segurar numa rocha, irmãos. Não ficamos felizes com isto, né? Os irmãos estão aí batalhando, né? Chamando os parados, né? Apesar que Deus, irmãos, Ele não quer na igreja quantidade, Ele quer qualidade de um varão, de um servo de Deus e de uma serva de Deus. Por mais pequenininha, irmã, que você seja, Deus quer sinceridade, humildade e arrependimento. Você tendo isto, Deus se agrada. E guardar os mandamentos de Deus, né, irmãos? Vamos ver então esta primeira revelação, um trecho pequeno da nossa irmã Lavínia contando antes de vir o Covid aí para o Brasil, que já estava na terra, né? Antes de vir para o Brasil, Deus deu uma revelação e a serva de Deus contou e eu coloquei no canal esta revelação. Logo após vai ter das duas luas, o qual pega aí um ano, irmãos, que seriam 7 anos, né? A serva de Deus via aí. 7 anos quer dizer o quê? 3 anos seria 2019, 2020, 2021, 2022. Olha só. 2022. Se passou um ano, né? Daria certamente essa data, que daria de 2023 a 2026. A serva de Deus teve em 2019, conta-se 7 anos, né, irmãos? Conta-se 7 anos em que a serva de Deus via aí na revelação das duas luas o que vai passar a terra, irmãos. Vamos ouvir junto? Na comunhão, presta atenção nessas revelações, irmãos. Se não é o que está acontecendo, se não é o que já aconteceu no fechamento das igrejas. Nós estamos colocando revelação que Deus usa da serva de Deus, né? Vamos ouvir junto. Tô junto com vocês, hein? Vamos lá. Né? Tive uma outra visão, né? Que eu fui andando na rua, fui em direção a uma simples congregação. Ela era pequena. Aí que eu cheguei até o portão dela e ela estava trancada com correntes, cadeado. Eu colocava a mão assim no portão, assim, começava a balançar e eu gritava para a pessoa me ouvir se tivesse alguém lá dentro. Ei, tem alguém aí dentro? Tem alguém aí dentro? Aí de repente eu consegui olhar dentro da congregação, porque a porta lá estava aberta, mas o portão estava fechado com cadeado e corrente. Eu consegui olhar lá dentro, olhando assim, e vi que ela estava vazia, totalmente vazia, né? Aí eu não estava entendendo essas coisas, né? Aí de repente eu baixei minha cabeça triste, voltei para trás de onde eu tinha vindo, e eu sentia que tinha alguém sempre do meu lado, né? Parecia que aquele ser estava me guiando até essas congregações, né? E onde eu ia, aquele ser estava, né? Aí eu vi que ela estava vazia e eu pude notar ao voltar que tinha muito silêncio. Tava muito silêncio o lugar que eu estava, a cidade que eu estava. Tava um silêncio muito forte. E era uma paz, sabe? Parecia que o mundo estava numa paz muito grande. Aí eu nunca tinha visto essa paz, esse silêncio tão grande igual estava. Não tinha ruído de nada, nada, nada. Parecia que eu estava sozinha no mundo ali. Eu mais aquele ser. Entendeu, irmãos? Então, eu voltei em mim, né? Eu estava chorando muito, que os meus olhos estavam inchados, porque era coisa que estava mexendo muito com a minha alma, com o meu ser mesmo, né? Aí eu tentei dormir, né? Fiquei ali parada, chorando, pensando em tudo, tentando juntar aquelas peças ali para me entender. Eu não conseguia entender. E de repente eu fui arrebatada de novo de sentido. E uma voz cantou para mim um hino assim. É aquele hino que ele era conhecido, mas ele estava diferente. Eu conheci ele pela música, né? É aquele hino, o 42 hoje, né? O hino 42, né? Ele cantava assim para mim: oh, minha alma,
Não é ó minha alma, falava assim: ó alma, por que te afliges? Aí eu pude entender mais ou menos, mas aí cantava: ó alma, por que te afliges? Deus te consola. Aí, irmãos, de repente eu tomei um baque, acordei e já não chorava mais. Levantei, fui fazer meus afazeres, né? Eu anotava tudo na agenda, né? Eu não podia nem abrir os olhos de tão inchado que estava. Por esses dias tudo, com essa experiência, meus olhos inchavam muito, eu chorei muito. Eu não contava para ninguém, né? Aí passados uns dias, né? E aí passou os dias mesmo. Aí parece que Deus me deu um tempinho para me recompor. Aí depois que eu me recompus, voltou novamente, da mesma forma, a visão. Eu orei, fui dormir, passou a noite, pus os meninos para a escola, meu esposo saiu. Aí na hora que eu voltei a dormir, Deus me mostrou de novo, né? Que eu tinha pedido para ele me confirmar com uma outra visão. No início do áudio aí eu contando, né? Eu pedia uma outra confirmação. Aí então, de repente, eu tive uma outra visão com uma congregação vazia, né? Uma congregação vazia. Eu entendi que Deus confirmou tudo para mim que eu tinha pedido. Ele me mostrou uma outra congregação vazia. Aí passou. Quando foi no outro dia, né? Eu não tinha pedido nesse dia, porque eu tinha uma curiosidade muito grande de saber por que a congregação, todas eram cinzas. Aí naquele dia, assim, de repente, eu ouvi uma voz me dizendo: você sempre quis saber, sempre teve curiosidade de saber o porquê as congregações todas são cinzas, né? Ele pegou e me explicou, simplesmente porque ela é a única, né? Aí eu peguei e vi aquele baque assim em mim, eu acordei, né? Eu acordei muito maravilhada, porque ninguém nunca conseguiu me responder essa pergunta, né? Aí eu fiquei muito maravilhada, né? E aí passado no outro dia, Deus me mostrou uma visão, uma coisa muito rápida. Irmão, Deus me mostrou uma revelação na mesma época que mostrou aquela que o irmão postou. Só que eu não contei para o irmão porque Deus me mostrou uma certa data para o acontecimento. É uma tragédia. Agora eu não sei, irmão. Eu até pensei, quando Deus me mostrou, Ele me mostrou foi em março, logo após aquela que o irmão postou, né? Então também já se fez 1 ano e pouquinho, né? E uma parte da revelação, aquela que o irmão postou, está se cumprindo. Não sei se o irmão recorda de eu falar na revelação que eu voltei triste depois de ver a igreja fechada, que depois eu olhei, estava um silêncio na terra, não escutava ruído de nada. Então eu vou contar para o irmão, tá bom? O irmão vê, se o irmão puder, pode até postar, mas o irmão vê bastante, porque marca uma data aí. E quando ele me mostrou, irmão, essa revelação que eu não contei para o irmão, eu pensei que fosse até cumprir em 2019 mesmo, só que não cumpriu. Passou dezembro e não aconteceu nada daquilo que Deus tinha me revelado, né? Me revelou. Então, pode ser que venha acontecer esse dezembro agora, porque a revelação que o irmão postou, Deus me mostrou em março de 2019 também. Não aconteceu em 2019, aconteceu agora em 2020, entendeu? Então, está acontecendo uma parte agora em 2020, daquela que o irmão postou. Agora, essa outra, eu não sei, irmão, porque dezembro não aconteceu nada. Igual eu falei, contei para uma pessoa aqui da minha casa, para uma neta minha, eu falei para ela, pode ser que seja esse dezembro ou pode ser que seja dezembro do ano que vem. Então, dezembro de 2019, irmão, não aconteceu. Então, eu estou apreensiva para esse dezembro agora, porque um pouco da parte que Deus me mostrou naquela que o irmão postou aconteceu, está acontecendo aqui na terra, sobre as igrejas fechadas, né? Essas coisas que estão acontecendo, né?
Um pedaço está se cumprindo, pelo menos, né? Mas essa outra, eu não sei, pode ser que aconteça em dezembro agora desse ano, 2020, porque eu não sei, irmão. As coisas de Deus é um mistério, é uma coisa muito interessante, né? Mas eu vou contar pro irmão como é que foi. Foi assim, como sempre, nos mesmos horários, do mesmo jeito. Deus me mostrou, tá? Que eu estava na cidade aqui perto, que eu moro na fazenda, me levou até a cidade. Eu estava fazendo não sei o que no meio da rua. Aí alguma coisa me chamou atenção no céu. Eu olhei para o céu e tinha uma lua imensa. Essa lua, ela tinha uma expressão. Eu olhava para ela assim, ela estava muito triste, sabe? E ela tinha uma feição de tristeza, parecia que tinha olhos, que tinha boca, que tinha nariz, mas era uma coisa assim muito indefinida. Eu olhava, eu sentia que ela tinha uma expressão de tristeza. Ela estava uma lua muito cheia e ela era assim, uma cor de ouro, sabe? Tipo que tinha muito fogo lá, mas não era fogo. E eu olhava para ela assim e eu via, sabe quando você tá de carro, que você tá no asfalto assim, que você enxerga longe, assim, dá aquele sol quente, aquela coisa quente demais, assim, aquele calorão. O senhor tá dentro do carro, você olha longe assim, vê que o asfalto tá vibrando, parece que o asfalto tá molhado, tá muito quente, aquela coisa vibrando. Pois é, olhei a lua e estava assim. Aí, outra coisa do lado dessa lua direita me chamou atenção também, era uma outra lua, imensa, maior, tá? E mais acesa ainda, mais forte. E dentro dela tinha muita fumaça que envolvia a lua todinha. E essa lua estava com a expressão mais visível. Ela chorava, tá? Ela estava com os olhos cheios de lágrimas, muito irada, tá? E eu olhava para ela assim, era a mesma coisa, parecia que estava tudo tremendo assim, aquele calorão, você olhava e tá tudo tremendo assim, e muito, ela estava com muita ira mesmo, estava olhando para baixo da terra com muita ira, mas chorando, os olhos cheios de lágrimas, quase rolando nela assim pelo rosto. Vamos falar rosto, porque ela tinha a feição de um ser humano, mas não era humano, era uma lua que tinha expressão de tristeza. Aí eu olhei debaixo dessa lua, tinha uma escrita. Estava escrito assim, abreviado, o D maiúsculo, o E maiúsculo e o Z maiúsculo, em letra maiúscula, só que estava pequeno. Eu consegui ler, dezembro. Aí eu acordei, eu fui orar a Deus e eu fiquei assim, muito impactada com isso. Eu não sei o que quer dizer isso. Eu cheguei até a comentar, né, irmão, que depois de examinar a minha consciência, examinar toda essa revelação, conversei com Deus, eu creio, irmão, que alguma coisa muito forte vai vir por aí. Se não acontecer, eu esperava que seria esse dezembro de 2019, tá? E não aconteceu nada. E pode, porque eu fui olhar, fui examinar tudo direitinho. Bateram, né? Tipo que confirmam um arrebatamento ou a volta do Senhor Jesus. Eu não vou falar a volta do Senhor Jesus, porque só Deus sabe quando será a volta dele. Mas que até esse 2026 muita coisa vai acontecer, né? E 2026, pelo que ele me falou, que eu vi lá o número 2026, a minha igreja vai subir. Eu não sei, irmão. Eu não sei o que pode ser isso. Porque a volta do Senhor Jesus só Deus sabe, né? Aí, quando no outro dia tinha culto aqui na fazenda onde eu moro, né? Antes de sair, eu pedi a Deus uma confirmação, né? E pedi uma confirmação. Falei, Senhor, se tudo isso for realmente da sua parte, o Senhor me mostra mais uma vez uma visão, uma congregação subindo branca,
que 2026 a sua igreja vai subir. O Senhor me confirma tudo, mas as minhas orações, irmãos, que eu fiz, foram todas em pensamento com Deus. Aí deitei, terminei minha oração, fui deitar, eu já não chorava mais, que Deus tinha me consolado, o choro. E Deus me mostrou, eu vi nitidamente uma congregação branquinha subindo. Aí eu acordei assim, vi aquele baque, né? Aí voltei em mim, né? Perdoa aí porque entrou uma propaganda. Então, eu orei a Deus, mais uma vez, notei tudo isso, pedi a Deus, Senhor, amanhã é culto aqui, que o Senhor confirma para mim, pela palavra, né? Gostaria que o Senhor mostrasse para mim, fizesse com que algum irmão pedisse algum hino, que batesse com tudo isso, né? Assim orei. Aí de noite, Deus pegou e me mostrou um Apocalipse 14:10. É tremendo, né? Aí eu notei, né? Depois de tudo anotado, né? E é uma coisa inexplicável, né? Aí eu estava com os olhos fechados, né? E de repente, nesse mesmo dia que ele mostrou o 14:10 de Apocalipse, 14:10, capítulo 14 e capítulo 10, né? Eu peguei e anotei tudo. Aí, naquele momento ali, eu levei aquele baque, acordei, mas eu não acordei, não abri os olhos. Eu fiquei ali, tive um clarão muito forte, né? E uma estranha sombra muito grande, negra, né? E um clarão muito forte. Eles estavam lutando com espada. E a luz vencia, né? A luz estava vencendo aquela escuridão. Eram duas capas, tipo homem, mas não tinha homem, era capa. Uma branca muito reluzente e uma negra, bem negra. Lutava com espada, irmão. Que eu chegava a ouvir o barulho das espadas. Aquele trem batendo. Tem. Aquela luta incrível. E a luz ia vencendo e ia crescendo, até que a capa negra ficou pequenininha. Eu dei aquele baque assim, voltei em mim. Mas foi uma coisa muito linda mesmo. Aí chegou o dia de eu ir para o culto. E Deus me confirmou na palavra. Eu falei assim na minha oração, lá também na hora, antes da palavra, na oração de comunhão. Eu falei, Senhor, se tudo isso que o Senhor me mostrou veio da sua parte, o Senhor confirma na palavra falando assim, a minha igreja vai subir. E confirma com 3 hinos. Aí eu peguei, Deus fazendo o culto ali, o irmão, né, atendendo o culto, e nada dos irmãos pediu o hino. Aí depois, né, quase na hora, antes da testemunhança, alguém pediu um número que bateu, um número de hino, um hino que bateu. Aí passou, aí eu sei que foi cantado os 3 hinos que eu pedi, bateu, só que eu não lembro quais os hinos, irmão, eu esqueci de anotar. E a palavra pegou e disse, a minha igreja vai subir. Naquele momento eu manifestei, eu gritava, eu glorificava a Deus, e eu naquela alegria, naquele contentamento, no mesmo tempo assustada, né? E entreguei tudo isso na mão de Deus, irmão. E essa é a coisa que eu tenho que relatar para vocês, porque foi muito tremendo, irmão. E hoje, depois de muito tempo passado, né, que nós já estamos no outro ano, já está quase fazendo o ano dessas visões, eu posso estar meditando melhor. Eu creio que não é a volta de Jesus. Eu creio que vai ser muita tribulação. Agora tem uma parte ali que eu esqueci de contar, que naquele momento que o Senhor Jesus falou que a igreja dele vai subir, ele disse assim, pôs dentro da minha mente, falou dentro da minha mente assim, e do meu coração, você pega uma caneta, você faz uma conta, você vai somar esse dia 3 de março de 2019 até 3 de março de 2026. Eu peguei, aí a voz falou assim, divide ao meio. Eu peguei, anotei aquilo tudo, fui fazer a conta, eu fiquei perplexa mesmo, né? Aí eu somando, deu 7 anos. Aí quando eu fiz a divisão, deu 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Eu creio que são 3 anos e meio que o anticristo vai dominar o mundo.
que fala aquela parte, tempos de tempo, tempo de um tempo, né? E os outros 3 anos e meio, eu não sei se é tribulação, não sei o que é, irmão. Vocês vê aí e vocês me ajudam nisso aí, para que até eu mesma possa estar entendendo isso, tá bom? Deus que abençoe, perdoa aí pelos erros, estava entrando alguma propaganda aí, mas quis relatar isso aí, porque é uma coisa que eu guardei para mim, só contei para um ancião e até hoje não me falaram nada, e eu tô fazendo questão de dividir isso aí, porque eu creio que isso é um alerta para o povo de Deus, né? Mas o Senhor Jesus disse para nós não ficarmos com medo, né? Porque isso teria que acontecer, era mister que acontecesse. Então, nós temos que ficar em paz, orar muito a Deus, né? Porque a grande coisa terrível está vindo aí, porque no fim do tempo o próprio Senhor Jesus falou que mostraria para toda a carne, derramaria todo o seu espírito, né? E mostraria, né? Para todos, né? Visões, sonhos, revelações. E assim ele mostrou para mim. Eu fico grata, tá? Pela atenção. Eu saúdo a todos com a santa paz de Deus. Vocês ouviram aí, irmãos? Essas 3 revelações. A primeira foi do fechamento das igrejas, que a irmã teve a revelação em 2019. As igrejas se fecharam em março de 2020, irmãos. E a outra revelação foi das 2 luas, irmãos, em que a irmã via uma lua um pouco chorosa e a outra bem acesa. O qual, irmãos, ela também via, né, uma conta, né? Ela viu uma conta ali escrito na lua, né? Viu o mês de dezembro. Irmãos, isso tudo são revelações que ao longo do tempo vai se cumprindo, né, irmãos? Mas uma observação que a serva de Deus falou é que vai 7 anos, né? Ela teve a revelação em 2019, né? Até 2026, 7 anos, né? Os 3 anos normal que nós tivemos aí, né? De 2019 até agora o final de 2022. Irmãos, depois nesta revelação conta em que a partir de 2023 vai ser os outros 3 anos e pouco, quase 4, irmãos, de muita luta, né? Mas isso tudo está escrito. E o que a serva de Deus aí também falava, que a igreja de Cristo ia subir em 2026. Irmãos, muitos podem ouvir e pensar, poxa, o vídeo do irmão Paulo já está dizendo que Deus vai vir buscar a sua igreja na terra, que o mundo vai acabar em 2026, o qual antes que alguém venha, né, e tenta distorcer essa parte, não da parte da nossa querida Irmandade, que a nossa querida Irmandade aí tem o discernimento, né, irmãos, e sabe como que são as coisas, né, que Deus mostra mesmo. Irmãos, quando se fala a igreja subir, muitos falam aí, né, quando eles não querem ir para a igreja, ele fala bem assim: a igreja somos nós, para que eu vou no templo se eu sou a igreja? Realmente nós somos a igreja. Nós vamos no templo para, juntamente com os nossos irmãos, subir um louvor perfeito coletivamente. É muito bom sentir Deus junto com a nossa querida Irmandade, junto com o nosso irmão. A gente vê ali, né, Deus revela para um, revela para outro, pega um em línguas, outro em línguas, e a gente vê ali Deus operando no meio da Irmandade. E se a igreja somos nós, irmãos, essa revelação da irmã está bem clara. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas de 2019, no finalzinho de 2019, no começo de 2020, não sei se vocês já perceberam, nós até andamos colocando aí no canal a leva que Deus levou para o seu reino de glória. Deus vindo buscar a sua igreja. Então, irmãos, até 2026 nós vamos ver muito funeral, muitos irmãos aí, Deus levando para o seu reino de glória. Agora, quando Deus falar, dá uma revelação que está vindo em nuvens em glória para levar todos coletivamente, aí sim, né?
mas levar sua igreja, Deus está levando todo dia. E até 2026 Deus vai levar mais, irmãos. Uns vão passar aqui, vão viver pela fé. Outros que já estão, irmãos, praticamente aí um fruto maduro. Um fruto quando está maduro, irmão, que ele está no pé. Se não for lá colher ele, o que acontece? O passarinho pode vir, bicar ele, né, irmãos? Furar. Depois que o passarinho fura, quem é que come o fruto? Ninguém. Aquele fruto, então, assim cai, e quando cai, apodrece no chão. É assim, irmãos, a nossa vida espiritual. Quando a pessoa está com fruto maduro, que Deus está vendo que não vai deixar neste mundo, irmãos, ele leva para o seu reino de glória. E este fruto maduro é o quê? É a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Né, irmãos? A igreja vai subir coletivamente ou individualmente, como a irmã teve essa parte desta revelação. A igreja não é o final do mundo. Deus está levando a sua igreja faz tempo. É que poucos param para pensar. Né, irmãos? Seja de qual morte for, atropelado, né? Porque para Deus a morte da carne não interessa. Quando Ele quer levar, Ele leva e pronto. As consequências que acontecem aqui na terra, fica aqui na terra mesmo. Né, irmãos? O pó voltará ao pó e o Espírito voltará a Deus. Né, irmãos? Então o que nós temos de hoje de preocupação, colocar estas partes aqui, irmão, para nós interagir com a nossa querida Irmandade, né? Para nós interagir e para nossa querida Irmandade aí refletir que os tempos estão às portas, irmão. Cada dia uma novidade. E eu então achei, com a ajuda dos irmãos aí, estas revelações, que até o nosso irmão Geraldo, no dia que a irmã me enviou essa revelação que eu coloquei no canal, o irmão Geraldo pegou meu número, falou, ó, a irmã queria que alguém decidisse essa parte, e ele decidiu direitinho. E agora, irmão, está acontecendo. Vamos, irmãos, se apegar mais a Cristo Jesus. O que vocês acham, irmãos? Deixa seus comentários. Irmãos, eu só tenho a agradecer a Deus primeiramente e depois a vocês, irmãos, que está interagindo. A Irmandade está na mesma fé, a Irmandade está na mesma comunhão, irmãos. Não estamos aqui colocando nada para atribular ninguém, não estamos formando opiniões. Estamos apenas interagindo com a nossa querida Irmandade, é o que todos sabem. O povo aí fora, os que criticam, acham que nós não sabemos a Bíblia, que nós não sabemos o que está contido na Bíblia. Eles acham que nós não lemos a Bíblia, pelo fato da congregação não levar, os irmãos não levar nada pronto para pregar lá na frente. Mas sabemos nós, irmãos, que a congregação praticamente é que mais sabe a Bíblia, porque se começa no culto de jovens e menores, todo domingo a mocidade a recitar os recitativos, os auxiliar, estudar ali para passar para a mocidade, para as crianças. Nós somos automaticamente, todo domingo, todo culto, nós lemos a Bíblia, porque todo culto, quando o servo de Deus abre a Bíblia, pegar esse caderninho para dizer, abre a Bíblia, está todos ali de olho naquela santa palavra. Então nós lemos a Bíblia todo culto, todo dia, irmãos. Tem muitos que lê a Bíblia em casa, tem muitos que vai ler a Bíblia para o serviço. Então nós somos o povo que sabemos tudo que está na Bíblia, irmãos. Não sabemos assim, de Gênesis, Apocalipse, tudo. Mas aos poucos a gente vai aí, né? Mediante as revelações da palavra de Deus, né? Nós vamos aí guardando tudo. O que vocês acham? Se inscreva no canal Os Novos. Deus abençoe pelo carinho da nossa querida Irmandade com o canal, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus. Fique com Deus.